E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo, um dos cofundadores da Du, e estou gravando aqui para o Explicandu, esse quadro onde a gente detalha melhor o comportamento, organização, investimento, dívidas. Então esse é um quadro onde a gente explica mais, detalha mais, para que você possa começar a entender melhor a vida financeira. Beleza? Hoje eu vou detalhar, vou explicar melhor como otimizar as contas. Então você tem que pegar todas elas e ir fazendo um bate-papo mesmo, conversar, entender como otimizá-las. Quer entender como funciona isso? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Essa parte do planejamento é legal deixar claro que não é uma caça às bruxas, né? A gente não vai fazer a planilha e sair olhando para elas para sair cortando tudo que é gasto e perder qualidade de vida. Muito pelo contrário, a ideia é otimizar. Por isso que as perguntas, por isso que entender, saber o que é prioridade, o que é supérfluo e o que é necessidade e o que você só deseja, tá? Ah, e detalhe, a gente já fez um vídeo explicando como anotar os gastos no papel, puxando do extrato na própria planilha. Então, depois de assistir esse vídeo, corre lá para você entender melhor também como anota, se você ainda não viu. Show? Aqui eu chutei gastos em cada parte para a gente poder ter alguns números mais realistas, tá? O legal é você usar os seus números, mas vamos passar rapidinho por eles e aí depois a gente vai classificando. Então eu coloquei aqui, para você ter uma ideia, um exemplo de receita de R$5.000, tá? Alguns investimentos, só para também ter essa composição, e ela também pode ser flexível, né? Coloquei algumas despesas fixas, que são aquelas que acontecem todo mês e o valor não muda, para a gente poder também ter uma base e conversar sobre esse tipo de gasto. Algumas despesas variáveis, aquelas que acontecem todo mês, mas o valor pode sim variar, pode sim mudar, para a gente também ter esse tipo de comparativo e ser diferente das despesas de cima. Não coloquei nenhuma despesas extras que estão relacionadas à manutenção, mas você pode colocar também. E por fim, coloquei algumas de adicionais, que não necessariamente precisa acontecer todos os meses, mas é ali onde está a qualidade de vida, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Ó, qualidade de vida é gastar nesses caras aqui de baixo, né? Viagem, restaurante, roupa. E eles são muito mais flexíveis, né, na hora de fazer uma otimização, certo? Então vamos para o balanço aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais a planilha para vocês. Essa pessoa aqui que eu criei como um exemplo, então ela tem um salário de R$5.000, ela está investindo R$900 por mês, ela gasta de despesas fixas 2.600, despesas variáveis quase 850, despesas adicionais quase 650, então ela está com um total de despesa 4.077. Veja que aqui na soma das despesas eu não estou colocando o investimento, para ficar claro o que é despesa e o que não é investimento. Mas o saldo considera todo mundo. Se você ver aqui na equação, o saldo pega as despesas todas e o investimento para saber o quanto está sobrando de fato. Então essa pessoa está bem saudável, né? Está investindo e ainda assim está sobrando, mas ainda assim dá para dar uma olhada e otimizar, certo? Então qual a dica aqui, né, que veio do outro vídeo é: lista todos os seus gastos, tem que lembrar de todos eles, não pode deixar passar nenhum, tá? Tem que ter todo mundo. E aí agora a gente começa a trabalhar. Na nossa planilha a gente tem uma aba aqui, que é a aba Resumo, é onde a gente dá uma olhada em tudo. Vamos para ela agora. Aqui nessa aba Resumo, qual que é o grande ponto? É conseguir enxugar, né, deixar mais limpa a planilha, com menos informação, e fazer uma classificação aqui do maior para o menor gasto. Você já vê que ela já classifica, né, nessa planilha os 5 principais gastos, mas a ideia não é só olhar para os maiores, por mais que sejam os que mais incomodam, tem que olhar para todos, porque às vezes um gasto grande é prioridade e um gasto pequeno é supérfluo, então você corta o pequeno e mantém o maior, tá? Então vamos entender melhor como funciona cada um deles. Vamos lá, maior gasto, aluguel. Quando a gente tem um gasto muito alto com aluguel, a gente pode fazer algumas perguntas para tentar otimizá-las. Primeira de todas, por que você mora nessa região que você está morando? Você buscou isso por qualidade de vida, então isso se justifica manter? Ou porque foi uma oportunidade, acabou alugando, foi o que surgiu? É muito longe do seu trabalho, você perde muito tempo deslocando? Será que não é melhor você procurar alguma coisa mais barata, mais próximo do trabalho, porque aí você economiza até em transporte? É possível dividir com outras pessoas, é possível dividir com familiar, amigos, tá? Então isso também começa a facilitar. E quem ainda não se mudou, uma dica legal é você às vezes acumular 1 ano ou 6 meses do valor do seu aluguel.
muitas vezes para poder ter uma economia, né, às vezes até negociar na imobiliária, ou ficar confortável dentro de 6 ou 12 meses. Claro que não adianta você juntar os 12, 6 meses e a rotina do seu mês a mês, né, não couber esses gastos, porque aí depois de 2 meses você vai ter que voltar para casa dos pais. Essa não é a ideia. Então, vale a pena colocar no radar se estiver te incomodando, mas ele é pouco flexível, não dá para mexer muito nele porque requer grandes mudanças, certo? Outro ponto aqui de melhoria: restaurante, bar e balada, iFood, deliveries, essas comidas que a gente pede, pizza, etc, etc. Encaixa tudo dentro dessa categoria. Aqui quais são as perguntas que você pode fazer? Qual é a frequência? Então, você pede toda semana? Você pede só de final de semana? Existe um valor médio? Então, às vezes a pessoa, não, é sempre uma pizza na semana, então fica na casa ali dos 50, 60 reais. Pô, beleza, então você começou a identificar melhor. Porque você precisa entender o que são esses 600 reais. Ah, foi uma festa pontual. Ou não, realmente, isso daí é a minha rotina mensal. Então, aqui você começar a entender, detalhar melhor o que é eles, para você poder justificar para você o que você está gastando. E aí, será que é possível reduzir 5%? Será que é possível reduzir 60%? Você mantém sem cortar. E outra, também avaliar outras formas de gastar, outras formas de substituir esse tipo de gasto. Então, por exemplo, vamos supor que você gaste muito com bebida, seja cerveja, seja o vinho. Existem vários clubes que dão bons descontos, então você consegue dar uma reduzida do que você comprar sozinho. Às vezes, se você está gastando muito com comida, será que não vale a pena você comprar em volume e procurar outros produtos similares com preço mais baixo? Por isso que é importante entender o que é o gasto para você saber como atuar. Então, tentar reduzir, colocar meta. No geral, esse tipo de lazer o pessoal coloca como meta 5 a 10% para você ter gastos, né, pensando na tua receita. Receita líquida é importante. Então, aqui são perguntas de frequência, média e como substituir ou como reduzir. Né? 5%, diminui um pouquinho e vai se sentindo confortável com relação a isso. Supermercado, esse também aqui é super complexo, né? Restaurante bar balada é mais fácil de você sair cortando, às vezes, né, você está empolgado e está gastando e não está nem vendo. Então é mais fácil de você otimizar porque no próximo mês você corta, se for o caso. Já no caso do mercado é muito mais delicado, né? Você vai cortar a comida, você vai cortar a tua alimentação, também precisa entender como que você está fazendo isso. Como que você está indo no mercado? Está indo uma vez por mês, uma vez por semana? Está comprando e está vencendo? Está indo na feira e está vencendo? Porque o grande vilão do mercado é você ter que comprar na padaria próxima, que é muito caro. Então são os produtos que vencem, os produtos que acabam mais cedo. Então se você tem uma otimização para o mercado, vale a pena. Inclusive a gente fez um podcast específico, exclusivo de mercado, com várias dicas, falando como que funciona, a mágica por trás desse gasto, que é muito legal, vale a pena conferir. Tá? Então é importante entender o quê? Frequência que você está usando, que você está indo no mercado, produtos que você está comprando e ficar esperto com validade e o mercado que você está indo. Tá? Essas são as principais visualizações. Condomínio aqui nesse caso também ele é pouco flexível, né? Porque ele está junto com o aluguel. Então, talvez mudando um, você muda o outro, entender o que você tem dentro do condomínio e ver se faz sentido usar, né, ou não. Às vezes tem academia, está pagando academia fora, então já usufrui. Então, o condomínio ele acaba ficando junto com o aluguel e a conversa é a mesma, o entendimento é o mesmo, para você tentar otimizar. Mensalista, diarista. Esse é um gasto que muitas vezes é importante, porque a pessoa às vezes tem uma rotina muito louca e não consegue parar para fazer a limpeza da própria casa, né? Mas aqui o que é importante você entender é qual a frequência que essa pessoa está indo cuidar da tua casa. Semanal, mensal, 15 dias. Então qual é a frequência que seria o ideal? Será que se espaçar um pouquinho ajuda? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de 150, provavelmente nesse valor é uma vez só no mês. Será que se ir uma vez a cada 2 meses ainda é ruim? Será que dentro da tua organização é possível encaixar uma faxina, né, varrer, deixar pelo menos o grosso um pouquinho mais tranquilo e aí conseguir jogar para 2 meses? Então isso são coisas que só você pode responder. Aí você viu que a ideia não é cortar, a ideia é entender, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Seguro de vida. Seguro de vida é um custo importante, muito parecido com o plano de saúde, né? A gente paga para não usar.
Mas é importante você entender, faz sentido esse seguro de vida? Qual que é a cobertura? Tá atendendo o que você precisa? O valor faz sentido? Você sabia que você tinha um seguro de vida? Às vezes, quando vai no banco, pedir um cartão de crédito, pedir mais limite, acaba fazendo algum tipo de compra extra, às vezes para bater meta, às vezes para ajudar, às vezes porque ele te convenceu e você achou importante. Então, vê se você não está pagando um seguro aí que você nem sabia. Já aconteceu com alguns clientes meus, inclusive. O seguro de vida é super importante, seja de vida ou de acidentes, mas precisa ser personalizado, precisa ser aquilo que você realmente precisa. Seja para aumentar o valor, seja para reduzir, tá bom? TV e internet. Isso aqui também é uma coisa super complexa, né? Pode até falar junto com o celular. Você precisa entender quanto de giga, mega que você tem, né? Qual é o plano de dados que você tem de internet. Você usa tudo isso, faz sentido você usar tudo isso. Se você tem plano de TV aqui no meio, faz sentido você ter esse plano com todos esses canais. Então aqui são perguntas que você começa a questionar. Pô, esse gasto, por que eu tenho isso? Faz sentido na minha gestão? Eu uso de forma integral? Você vê que todas as perguntas elas são voltadas para isso. Qual é o consumo que eu tenho? É consumo consciente? É de forma completa? Porque aí sim, se você olha e fala, opa, a internet aqui é o que eu preciso, faço live em casa, tenho reunião, estou de home office, preciso até aumentar inclusive. Opa, então beleza. Agora, putz, é verdade, eu trabalho o dia inteiro fora, tenho Wi-Fi, sei lá, no trabalho, então não preciso gastar. Pô, então será que talvez não vale a pena reduzir esse plano, pensando no celular? Então, questiona. Fala, e aí, gasto? Por que eu tenho você, né? Me convence a manter você. Tá bom? Aplicativo de transporte. Esse também é um legal de se questionar, porque o aplicativo de transporte ele tem um detalhe em relação à segurança, né? Muitas vezes você volta para casa com o aplicativo de transporte e aí São Paulo à noite voltar de transporte público ou a pé pode ser perigoso. Então por isso que você precisa entender. R$ 90 é só de festinha que você vai e volta, é indo para o trabalho de manhã também que você poderia ir de transporte público, ou é pensando na sua segurança, é pensando na Covid e seu conforto em não ficar em contato com muitas pessoas, então é uma coisa que é temporária e depois reduz. Então, se questione, como que é o seu uso? Uma vez que você começa a entender, você naturalmente já consegue reduzir. E um exercício muito bom é fazer essa lista. Quando você olha para a lista, você também fala, nossa, olha isso aqui, putz, dá para reduzir, nossa, só de eu lembrar, tá? Já faz uma boa de uma ajuda. Vamos pro próximo aqui, luz. Esse também aqui, quem nunca teve a mãe falando, apaga essa luz, menino, você não é sócio da Eletropaulo, aqui de São Paulo, né? Então, aqui é entender o que está acontecendo que você está tendo um gasto alto, porque às vezes acontece desses utilitários estar com problema, com vazamento, né, que é o caso da água que está logo aqui embaixo. Às vezes está com algum equipamento que está puxando muita energia. Ah não, eu estou na época do calor, estou usando muito ar-condicionado, ou estou lavando muita roupa. Enfim, qual é o motivo de estar com isso daqui? Porque aí você consegue, olhando com frequência, saber se ele está fora ou dentro daquilo que você está acostumado, se você já está fazendo, certo? Água, mesma coisa. Mesmo raciocínio da luz, você pode usar para água, questionar como que você está usando, o que aconteceu naquele mês, naqueles meses que está fora da curva, tá? Celular eu já comentei. E por fim, aplicativos, né? Aqui eu coloquei só um, por exemplo, o Netflix. Também é importante entender se faz sentido. Você assiste Netflix durante o mês? Ou você assistiu só aquela série e depois abandonou? Spotify da vida. Você consome música, as propagandas te atrapalham, aquela Amazon, aquele Play Plus, tem um monte de aplicativo hoje legal, né? Será que vale a pena você ter todos eles, aquele específico? Às vezes cancela, sente falta, contrata de novo. Então é importante entender como você usa, tá? Quando eu contratei o Netflix, eu tinha essa preocupação no sentido de putz, é um valor a mais ali, não é pesado, mas é um valor a mais. Pô, eu assisto série para justificar essa contratação ou é fogo de palha numa série específica, né? E aí você vai assistindo, você vai gostando, você vai descobrindo outras séries, e aí você vai vendo que isso faz sentido. Por exemplo, eu não tenho TV a cabo, então eu substituo, porque eu nem gosto. Então, esses são os detalhes, né, das questões, desse bate-papo que você tem que fazer. Porque aí você começa a entender o teu gasto. Porque a regra de ouro, de novo, é o consumo consciente, é o consumo integral. Então, se você olha para um gasto super alto, vamos supor, eu vou pegar aqui o maior, o aluguel.
falo, Gustavo, eu tenho um aluguel caro, porque eu moro perto do trabalho, perto de não sei o que, perto de não sei o que lá, perto da família, puta, adoro esse lugar e quero manter. Show, você validou o teu gasto alto. Você pode olhar pro teu gasto menorzinho e falar, puta, é verdade, eu assisti uma vez só, aquela série acabou e não assisti mais, fico assistindo TV. Então você mantém o que é prioridade, que é um alto, e corta o que é supérfluo, que é baixo, tá? Mas para isso dar certo, para isso acontecer e você ver resultado, o que você tem que fazer? Listar todos esses caras aqui e, de preferência, acompanha isso com frequência. Então, esse mês foi isso, mas e o mês que vem? Como que vai ser? Ah, não muda. Fica a mesma coisa. Então, opa, estamos vendo uma coisa similar. Porque aí, de repente, você consegue pegar picos de gasto diferentes. Quando tiver um gasto a mais, você fala, opa, Gustavo, eu tive um gasto a mais, mas foi por conta disso, 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 eu sei. Tive gasto a menos porque me aliviou aquilo, aquilo, aquilo. Então, quando você anota a lista, detalha, olha para o que está acontecendo, você pega as rédeas e assume as broncas. Então, aqui você consegue assumir e ter essa gestão bem detalhada. Beleza? Vai fazer isso? Vou te cobrar, hein? Viu só? Eu não sou tão louco quando eu falo para você fazer um bate-papo com suas contas, né? Então, aqui a dica é essa: conversar, entender, ver as frequências e tudo mais para você poder otimizar. Eu adoro essa parte do planejamento porque eu gosto de alinhar muito com a qualidade de vida, porque às vezes é um medo que a gente tem quando a gente fala em cortar gastos e olhar para as contas. Só que na verdade não, né? O planejamento ele tem que estar muito lado a lado com a tua qualidade de vida. Investir, se organizar, planejar a vida financeira não pode ser uma coisa que você sofra, que você não goste. Ela tem que estar alinhada com o teu estilo de vida. Então, por isso que tem que otimizar, por isso que tem que ser o consumo consciente, consumo integral, para que você fique contente, entenda, goste, então faça sentido no final das contas, tá bom? Então, faz esse exercício, comente para mim aí se você conseguiu dar uma olhada, conseguiu dar uma otimizada. E se você tem outras dúvidas, mande pra gente também, que a gente faz um vídeo específico para você e adoro fazer esse bate-papo, tirando as dúvidas, curiosidades, até porque conhecimento tem que ser compartilhado, não é verdade? Muito obrigado por você que ficou até aqui e com certeza até breve.